Muito bem, gente. Esse é o primeiro vídeo sobre orientações para casais. Nessa playlist, eu vou estar trazendo para vocês toda sexta-feira dicas, orientações, reflexões, ensinamentos bíblicos a respeito do que a palavra de Deus diz para os casais. Então, isso aqui é para jovens que pretendem casar, já estão namorando, ou para adultos ou jovens que já estão casados, ok? Então, nós vamos falar sobre a visão bíblica ao propósito e alvo de Deus e o que podemos fazer para ter um casamento o mais saudável possível, o mais duradouro possível, porque o alvo é atingir a maturidade do casamento, que é quanto mais... O que eu quero dizer com maturidade do casamento é o seguinte: casamento, ou vocês estão crescendo em intimidade ou estão crescendo em adversidades. Então, quando estamos crescendo em intimidade, em amizade, em harmonia, isso quer dizer que estamos atingindo a maturidade. Eu não quero dizer maturidade como perfeição, como sem desconforto, não, nada disso. Maturidade do casamento é um relacionamento crescente, duradouro, ok? Até que a morte separe. Tudo bem. Então, compartilhe esse vídeo com jovens, casais que você conhece. Nós vamos falar sobre resolução de conflito, convívio um com o outro. Nós vamos falar aqui sobre a importância da fala, da escuta, do perdão, do que o homem precisa fazer e ser, do que a mulher precisa fazer e ser, conforme a vontade de Deus para o casamento. Por quê, gente? Para tudo na vida existe o jeito certo de se fazer as coisas. Para tudo. Quando alguém dá certo em alguma coisa na vida, ele seguiu os passos, ele fez aquilo que funciona, por isso que deu certo. Casamento é a mesma coisa, relacionamento é a mesma coisa, igreja é a mesma coisa, tudo, principalmente tudo que Deus fez tem uma ordem, tem uma harmonia, tem uma sintonia. Olha a natureza, né? A Bíblia diz que quando você observa a natureza, você conhece Deus, você entende Deus. A natureza tem leis, tem regras, que quando são quebradas dá problemas sérios. A natureza tem uma organização, uma sintonia, uma harmonia, entende? Relacionamento humano é da mesma forma. Se a gente seguir as regras, as leis, as orientações do autor da vida, aí dá certo. Aí dá certo. Casamento é do mesmo jeito. Então nós vamos começar a falar um pouco sobre isso. Gente, hoje eu gostaria de trazer para você, talvez o próximo vídeo eu vou falar sobre isso também, sobre visão. Dependendo de como você vê as coisas, você age de um jeito ou de outro. Deixa eu lhe dar um exemplo. Se eu acredito que algo vai dar errado, então vai dar errado. Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer. Se eu acredito que eu não sou capaz de fazer, então eu não vou conseguir fazer. Mas por que, Jodson? Eu só estou sendo sincero comigo mesmo. Perceba, quando você vai executar um serviço, quando você vai executar um trabalho, já tendo essa visão, essa mentalidade de que você não consegue, você está convencido ou se convencendo de que não é capaz. Mesmo que isso seja verdade, tá? Mas você já está confirmando isso com crenças, palavras. Então, o que é que vai acontecer? Você não vai colocar a energia necessária. Você não vai levar sério conforme a seriedade exigida. Você não vai colocar esforço. Você não vai ter concentração. Você não vai ter disposição, porque você já acredita que não consegue. Se você for fazer qualquer projeto, qualquer trabalho, qualquer atividade, onde for, com quem for, acreditando que não vai conseguir, então já deu errado. Se você tem a visão de que não pode, de que não consegue, então realmente você não vai poder, não vai conseguir. E mesmo que você tenha grandes limitações, mesmo que você tenha grandes dificuldades, se você colocar na cabeça, eu vou aprender, eu vou treinar e desenvolver essa habilidade. Eu vou atrás de ajuda, de conselho, de orientação, vou fazer um curso, vou fazer mentoria, eu vou escolher alguém para me ajudar, eu vou correr atrás. Eu vou procurar saber quem fez e deu certo e eu vou fazer também vai dar certo. Se você tem essa visão de que eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de fazer, eu só preciso estudar, aprender,
buscar entender como funciona e fazer. Se você tem essa visão de você mesmo, essa mentalidade, então a probabilidade de você falhar é quase nula. Porque você vai colocar a energia necessária, o esforço necessário, você vai em busca do aprendizado, do treinamento, da técnica, sei lá. Aí você se compromete e vai e faz. Bem, geralmente é assim que as pessoas que têm sucesso naquilo que elas querem dão certo. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Por causa do seguinte, se você vai entrar no casamento, já acreditando que, se não der certo eu me separo, né? Você vai se separar. Se você já entra no casamento dizendo assim, vamos ver no que dá. Pronto, você já está dizendo que não deu. Se você pensa em casar e não acredita que vai ser um bom marido, uma boa esposa, não acredita que Deus vai transformar você, não acredita, nem busca o conhecimento bíblico sobre isso, casa que nem um ignorante bíblico. Se você casa sem acreditar que isso é para que a morte separe, que vocês vão crescer espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, nós vamos fazer uma parceria, vai vir os filhos, aí vamos fazer uma equipe, unidos no... Se você não tem essa visão de casamento, se você não tem essa mentalidade, então você já está casando para dar errado. Entende? Joadson, eu já casei assim, agora muda a visão agora. Entende? Se está difícil o casamento, se está complicado, estão quase se separando, começa do zero, entende? Começa do zero, conversa com ela, conversa com ele e diz, olha, vamos começar tudo de novo? Vamos nos esforçar para começar tudo de novo? Vamos. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os conteúdos e acompanhar essa playlist. Esse é o primeiro passo. Vamos ver o que Joadson vai dizer? E nesse vídeo, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é a visão. Você tem que mudar a sua visão do que é casamento. Casamento é um projeto de Deus que foi feito para dar certo. Todo casamento foi feito para dar certo. O problema é que a gente não está seguindo as regras. O problema é que a gente não está seguindo a direção daquele que fez o casamento. O problema é que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo. Aí vai dificultar. Então, ouça o que a Bíblia diz. Vamos analisar os textos, as passagens. Veja esse vídeo, veja os próximos. Vai aplicando no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, para ir ajustando, corrigindo, melhorando, restaurando ou apenas crescendo cada vez mais, ok? Então, muito bem. Nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre a visão. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 6... Opa, aqui é Mateus. Marcos 10, versículo 6, diz assim, ó. Oxi, abri Mateus de novo, acredita nisso. Eu tava mexi na Bíblia e voltou para Mateus. Como é que pode um negócio desse? Vamos lá para Marcos de novo. Oxi, não entendeu. Eu realmente não entendi. Mexi e voltei para Mateus 10. Vamos lá. Pronto, Marcos 10, a partir do versículo 6. Olha o que é que vai dizer aqui. Eu vou ler e explicar, tá? Marcos 10, versículo 6. Cadê-lo? Diz assim, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Bem, eu não vou explicar o contexto todo, o discurso todo, o capítulo todo, já até porque eu já comecei a ensinar o Evangelho de Marcos, estamos ainda no capítulo 1, vai na playlist Evangelho de Marcos, assista lá também para você crescer no conhecimento dos livros da Palavra de Deus, ok? E lá, quando chegar no capítulo 10, eu vou explicar isso tudinho. Eu quero que você pegue a visão que Jesus tem sobre o casamento. O entendimento que ele dá. Aqui é Jesus discutindo com os mestres da lei, fariseus, a respeito da
permissividade para você se separar e casar de novo. Em outro vídeo eu falo sobre isso, tá? Não quero falar disso. Aqui é para a gente falar do casamento, não da separação e do novo casamento, mas do casamento. Olha a visão de Jesus, ó. Ele diz bem assim, ó. Mas no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. O ponto que eu quero pegar aqui foi Deus quem fez o casamento, tá? No princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Se você olhar lá em Gênesis, quando é mencionado isso, no texto original, no hebraico, diz assim, Deus fez o macho e a fêmea, né? É interessante isso. Deus fez o macho e a fêmea para procriar. Aí eles procriam, aí Deus faz o homem, Deus faz a mulher e manda que procriem, né? Gerem filhos e tudo mais. Então o ponto o casamento é uma criação de Deus. Antes da lei de Moisés, né? Que tem gente que pega esse texto para argumentar algumas coisas, mas antes da lei de Moisés, antes da existência da igreja, antes da pregação do evangelho, antes de Jesus vir ao mundo como Salvador, Deus já fez o macho e a fêmea para casarem e procriarem. Ah, Joadson, mas casamento tem que ser legalizado, tem que ser no cartório, na igreja. Já tem um vídeo, eu vou ver se eu me lembro de colocar na descrição desse vídeo aqui. O nome do vídeo é assim, ó. Morar juntos é pecado? Morar sem casar é pecado? Algo assim, né? Nesse vídeo eu estou explicando biblicamente o que é casamento. Tem gente que mora junto, tem gente que casa de um jeito ou de outro, e às vezes não é casamento, às vezes é casamento e não sabe, entende? Então lá eu explico com todos os detalhes o que é casamento conforme que a Bíblia diz, tá? Depois você assiste esse vídeo. Então, olha só, na visão de Jesus o casamento é uma coisa criada por Deus desde o princípio. Então não veja casamento como uma forma assim, foi algo que o homem fez, é só é algo convencional, cultural. Não é. Né? É algo que Deus fez e por Deus ter feito o casamento influenciou todas as culturas da humanidade. Praticamente em todas as culturas da humanidade existe alguma coisa que lembre, isso é um casamento. Agora eles estão morando juntos porque realizaram um casamento. Basicamente, eu não conheço, não lembro nas minhas pesquisas e estudos se existe algum lugar no mundo, se houve alguma cultura que não se celebrasse o que a gente identificaria como casamento, tá? Por quê? Porque isso é uma coisa que vem antes da nossa existência, vem de Deus. Deus, quando cria o homem e a mulher, junta os dois, consagra os dois com um propósito, para estarem juntos, governarem juntos. Né? Quando a gente for analisar a passagem de Gênesis, a gente vai ver que os dois eram para governar juntos, trabalharem juntos, é uma equipe. Né? É uma equipe, é uma parceria. Eu vou explicar melhor em outro vídeo essa passagem lá. Mas aqui eu quero que você pegue essa ideia de Jesus. Olha a mentalidade de Jesus. No princípio foi Deus quem fez o homem e a mulher. Então é uma coisa de Deus. Você entrou em um campo divino. Então você precisa se conectar com Deus, alimentar sua fé, orar, jejuar, estudar a Bíblia, saber o que a palavra do Senhor fala a respeito disso. Senão não dá certo. Casamento é um ministério espiritual. Você concordando com isso ou não, gostando disso ou não. É necessário crescer espiritualmente para que isso funcione da melhor forma possível. Deus tem que estar presente aí. Então, não é curtição, não é brincadeira, não é algo convencional da sociedade, se der Deus, não é bem isso não. É mais sério do que o que parece, ok? Então, muda a sua visão de casamento. Não pense como as pessoas do mundo pensam, não veja como as pessoas do mundo veem. Veja como Jesus vê. É um ministério divino. É algo que Deus fez para abençoar a humanidade. Então, não é brincadeira. Segunda visão que eu quero mostrar para você sobre casamento. Ainda em Marcos 10, versículos 7 a 8. Olha o que ele diz. Por esta razão,
O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então veja, os dois se tornam uma só carne. Casamento é monossomático, ou seja, não é mais eu e ela, é nós dois. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estou me segurando porque eu fico nervoso com certas coisas. Marido, o seu celular é da sua esposa. Esposa, seu celular é do seu marido. Não existe esse negócio. O que você está fazendo aí mexendo no meu celular, hein? O que você tem para esconder de sua esposa, cara? O que você tem para esconder do seu marido, minha senhora? Que você é casada? É uma só carne. Então, quando se diz uma só carne, significa intimidade. Intimidade é ausência de segredo. Não existe segredo. Não existe mistério. Tome cuidado com isso. Outra coisa, você é casado, cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades. Tem jovenzinhas solteiras que acabam com amizade demais, com homens casados. Avança o limite, presta atenção nisso. É porque a mulher é muito ciumenta. Olha, casamento é isso. Casamento é isso. Tem que ter muito cuidado, gente, porque acontece muito adultério assim, tá? Não, é só amizade, é não sei o que. Fica nessa amizade que acaba vindo aí a traição, esfriando o casamento com a mulher em casa, com o marido em casa, porque está se animando demais com as amizades na rua. Então vamos ter cuidado com isso. Sua melhor amiga é sua esposa. Se não for, tem algo errado. Seu melhor amigo é seu marido. Se não for, tem algo errado. Vocês têm que sentar, conversar, tem que ser agradável, tem que ser gostoso, um momento juntos, tem que ter algo em comum que vocês fazem para se divertir. A gente precisa aprender a parar de levar o casamento como uma empresa, né? Tipo, já casei, né? Fazer o quê? Então vamos empurrando com a barriga. Não é bem isso. Tem que identificar o que está ruim. As amizades lá fora não podem ser melhor do que a mulher com quem você dorme. Ué, entende? Então, eu já vi muitos adultérios assim, muita traição assim. O cara fica com muita amizadezinha, até com irmã na igreja, ou ela fica com muitas amizadezinhas com homens, ou às vezes até irmão da igreja, e olha aí, tá, adultério, separa, casa com outro e tal. Entende? Então, se seu marido chega para você e diz, não gostei do jeito que aquele cara falou com você, como você falou com ele, escuta o que seu marido está dizendo. Melhore seu comportamento, se precisar, se afaste. Da mesma forma, se sua mulher chegar para você e dizer, não gostei daquela moça, do jeito que ela falou, como você agiu, escute sua mulher. Se precisar, se afaste, corte, né? Eu faço isso no meu casamento, né? Eu, quando conheço alguém novo ou não, minha esposa vem, olha, não gostei de como você fez, de como ela fez. Já teve casos que eu rompi, eu nem oi eu falo, porque até eu percebi que a intenção daquela senhora lá não era boa. Puf, já era. Você casou. Agora, eu não estou me referindo a pessoas que têm comportamento doentio. Tem gente que é doente de ciúme, não é disso que eu estou falando. Estou falando daquele sentido que a mulher tem, daquele sentido que o homem tem. Olha, não gostei desse comportamento, não gostei dessas palavras, não gostei dessa cena. Então preste atenção. Você é esposa dele, você é marido dela, um tem que cuidar do outro, porque os dois se tornaram uma só carne. É importante, é saudável, é uma coisa saudável. O casal vai ter os mesmos amigos, tá? O casal vai ter os mesmos amigos. É verdade que a mulher vai ter amizades que o marido não tem, mas isso é uma raridade e com muito cuidado e de preferência outras mulheres. Da mesma forma os homens. Os homens vão ter amizades que a esposa não tem, talvez por causa do trabalho ou coisa desse tipo, mas de preferência outros homens e cuidado com que tipo de homens. O ideal é que casais tenham amizades com outros casais e não com solteiros.
É bom evitar. É proibido? Não, mas é bom evitar, não se aprofundar, porque o solteiro vai pensar como solteiro, ok? Os dois são uma só carne, ou seja, agora é nós. Se você tem um problema comigo, você tem um problema comigo e minha esposa. Se você quer falar comigo, você vai falar comigo e minha esposa. Se você mandar uma mensagem para mim no Zap, minha esposa vê tudo. Não tem segredo, ela tem senha de tudo, de banco, de Zap, de Instagram, de tudo, tudo. Porque é nosso, é nossa história, é nosso casamento. Não existe mais Joatsu, é Joatsu e Jéssica, entende? E porque esse é o padrão, é a visão. Isso protege você. Isso faz com que ela tenha mais confiança em você, ele tenha mais confiança em você. E um relacionamento com confiança é mais agradável. Porque é a coisa certa, né? A se fazer. Os dois são uma só carne. Pega essa visão de Jesus. Agora é eu e ela. Agora é ela e eu. Evita sair sozinho. Evita curtir sozinho. Se for para ir sozinho, é melhor não ir. Entende? Porque agora somos nós dois. Tudo bem. E para finalizar, a terceira visão que eu quero mostrar para você sobre casamento na Bíblia, olha essa passagem que quando a gente fez, porque eu e Jéssica, antes de casar, a gente fez aconselhamento, né? E eu aconselho a você que quer casar, não case sem uma orientação, de preferência na igreja, não precisa ser o pastor, porque às vezes o pastor é um mau exemplo, o pastor é um despreparado, já se separou umas 10 vezes, ou está casado e mal casado, não ama a mulher, não respeita, às vezes fica com casinho, entendeu? Infelizmente hoje o fato de alguém ser pastor evangelista não quer dizer nada, infelizmente. Então identifica na igreja um casal que é digno, um casal que deu certo, um marido que vive a fé em casa, respeita a esposa respeita ele, é um cuidando do outro. Identifica esse casal e antes de casar, vai lá, conversa com eles, olha, eu gostaria que você nos desse orientação, conselho, mesmo que não saiba pregar, ensinar bem, mas exemplo de vida fala mais alto do que 1000 palavras eloquentes. Exemplo de vida, gente. É isso que vai nos ajudar em nossos casamentos. Em Malaquias, abre aí sua Bíblia em Malaquias capítulo 2, olha essa visão bíblica de casamento, impressionante. Aí sim, como está dizendo, né? A gente fez aconselhamento de casar, né, com um missionário, e ele mencionou essa passagem que eu nunca esqueci. Muito legal, gostei demais. Olha o que diz aqui, Malaquias 2, a partir do versículo 13. Não vou explicar muito o contexto, né? Que a ideia não é essa, eu quero pegar a ideia, mas Israel aqui está vivendo em pecado, não está fazendo a vontade de Deus em várias áreas, Deus está repreendendo. Então, olha o que Deus fala aqui sobre o casamento. Malaquias 2,13. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às ofertas, nem aceitam com prazer. Então veja, estão lá chorando, meu Deus, o Senhor não atende, estou oferecendo aqui sacrifícios e oferta, e Deus rejeitando. Não adianta chorar, não adianta reclamar, pecou, desobedeceu, e quando a gente peca, colhe consequências. Eu sei que nós temos o perdão em Jesus. Gente, não vamos confundir. Nós hoje estamos na graça, mas isso não significa dizer que eu posso ter uma vida em desgraça. Eu vou viver pecando porque a graça me cobre. Entende? Isso é um evangelho gnóstico. Se você não sabe o que é o evangelho gnóstico, vai na playlist 1 João e assista as aulas lá de 1 João, que eu explico tudo isso lá. Então, porque tem gente que pega assim, isso aqui é passagem do Antigo Testamento. Sim, mas o Deus é o mesmo, o princípio é o mesmo, a vontade de Deus é a mesma. Mesmo na graça, se você peca, Deus vai repreender e corrigir você para que você se arrependa, tá? Se iluda não. Vamos lá. Olha o versículo 14. E vocês ainda perguntam, por que estão lá chorando, meu Deus, porque não ouve, não atende, estou aqui ofertando, Senhor. Aí Deus está dizendo, vocês ainda perguntam por quê? Em outras palavras, Deus está dizendo assim, vocês têm uma cara cínica, né? Olha, por quê? Olha a resposta. É porque o Senhor
é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Quando você foi lá no cartório assinar o papelzinho, isso no Brasil, né? Que no Brasil é assim que se procede o casamento. Como eu falei, vai assistir a aula, vou deixar na descrição do vídeo. Morar junto sem casar é pecado? É esse o nome do vídeo, que eu explico direitinho o que é casamento na Bíblia. Quando você foi lá casar, Deus estava lá presente, testemunhando isso. E olha o que eles estavam fazendo. O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Quando casou lá jovem, os dois lá empolgados, casando, né? Pois você não cumpriu sua promessa de fidelidade. Prometo amá-la, protegê-la, ser fiel, na morte, na doença. Aí depois de um tempo começou a destratar, maltratar, rejeitar, trair, abandonar. Que é o que o povo aqui estava fazendo. Embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu corpo, acordo matrimonial. Ela é a sua companheira, a mulher do seu acordo, que casamento é um acordo, é um contrato matrimonial. E Deus está presente nesse contrato. E eles estavam traindo, abandonando, mandando embora, se divorciando para casar com uma mais novinha. E Deus está dizendo, eu odeio isso, não concordo com isso, eu abomino isso. Olha o versículo 15. Não foi o Senhor que o fez um só? Aí Deus está trazendo a lembrança. No casamento eu fiz de vocês dois um, em corpo e em espírito. Espírito aqui, não entende espírito como meu espírito agora com a minha mulher um só. Aqui é intimidade, intimidade. Quanto mais convivemos com alguém que gostamos e que gosta de nós, percebeu que a gente acaba gostando das mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, adquirimos o mesmo costume, o mesmo jeito. Isso é espírito, é intimidade, é o interior. Os dois fez um, tanto em corpo e espírito. Em corpo é intimidade sexual, espírito é o emocional, é o interior. É o jeito de ser. Um vai se moldando ao outro. Entende? Muito bem. E por que um só? Continuando a leitura. Porque ele deseja, ele aqui é Deus, ó. Ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Não traia, não abandone, não rejeite, não deixe ela. Cuide, trate bem, é sua companheira. E olha só isso aqui, ó. Porque ele, Deus, desejava uma descendência consagrada. Olha o ponto. Deus estava presente no matrimônio, fez dos dois uma só carne, um só espírito, porque ele desejava uma descendência consagrada. Quando o povo de Deus casa, Deus está lá esperando o quê? Que os dois se dediquem. Olha, nós vamos gerar filhos para consagrar eles a Deus. Vamos ensinar eles no caminho do Senhor, vamos corrigir, vamos repreender. Aplicando para hoje, vamos levar ele para a igreja. Perceba, hoje os pais fazem de tudo para que os filhos façam faculdade, passem em concurso público, seja empresário, faça dinheiro, mas não faz o mesmo esforço para eles se interessarem a ir para a igreja. Não fazem o mesmo esforço para eles se interessarem a estudar a Bíblia. Não fazem os mesmos esforços para eles se interessarem a estar envolvidos nos eventos da igreja. Prepara eles para ser empresário, para ser concursado, para fazer faculdade, fazer dinheiro, mas não preparam eles para a vida eterna. Entende? Então, essa é uma visão do casamento também. A gente casa para treinar, orientar, guiar uma geração para servir a Deus, para ser consagrada a Deus. É por isso que Satanás usa as autoridades do mundo para querer tirar isso. Ah, seus filhos é do Estado,
Quanto mais cedo leve seus filhos para a escola. Para quê? Para fazer doutrinação. Aí hoje os pais, inclusive os cristãos, estão abandonando os filhos ao celular. Vai para o celular, vai jogar, vai assistir isso, vai assistir aquilo. E fica horas e horas. Ó. Televisão, tablet e celular. Televisão, tablet e celular. Fazendo o quê? Idiotizando os filhos, desviando, porque hoje tudo é erotizado. Você tem que prestar atenção nos desenhos, tudo é erotizado. As crianças desde cedo já ficam pensando em práticas sexuais, pelas coisas que veem. Excesso de tela faz com que as crianças fiquem hiperativas. Aí hoje tudo é doença, aí tome remédio em criança. Tem criança que é só agitado. Isso não é problema, gente. Nem é o que estou dizendo, não. Muitos psicólogos hoje estão decepcionados e preocupados porque a Academia da Saúde Pública está mudando alguns conceitos para empurrar remédio desde criança. Coisas que... Eu falo isso porque eu conheço pessoas psicólogas e faço pesquisa, mas tem criança que é só agitada. É só ativa, quer dizer, ativa, ela é ativa, tu. Aí pronto, já estão diagnosticando isso como algum problema, tem que tomar remédio. Aí imagina, uma criança que já é ativa com excesso de tela. Já foi comprovado, excesso de tela deixa a criança hiperativa, muito agitada, ansiosa, nervosa, viciada. Por isso fica desesperado pela tela. Diminui o celular. Eu sugiro, deixa 30 a 1 hora por dia, se possível menos. Eu tenho uma criança, uma filha de 8 anos de idade, ela não tem celular. 8 anos de idade, ela não tem celular. E quando ela assiste celular, a gente vê o que vai assistir, o que é que ela está assistindo e estipula tempo. 30 minutos, às vezes 1 hora e pronto. E não é todo dia. Não é todo dia, ok? Isso ajuda a criança a ser mais saudável, enfim. Porque eu quero que minhas filhas, tenho 2, né? Uma de 2 anos e uma de 8, enquanto faço esse vídeo. Eu quero que minhas filhas se ocupem lendo, aprendendo o que é útil e se consagrando a Deus. A gente gasta tempo orando, lendo a Bíblia, indo para os eventos da igreja, porque eu quero consagrar elas ao Senhor. Eu aprendi isso aqui, em uma orientação que eu tive de casais. Olha que coisa interessante. E eu estou colocando em prática a orientação que eu recebi. E quero ajudar você a colocar em prática também. Muito bem, gente. Eu quis trazer para você hoje essas 3 visões bíblicas de casamento. Tira as visões mundanas que você tem na cabeça e comece a pensar nisso. Casamento é uma criação divina, não humana. No casamento, eu me torno um com a esposa, um com o marido. Então, intimidade total, não há segredo. Não permita que ninguém entre nessa intimidade. Fique com raiva. Não goste da imoralidade, não. Bota para correr. É uma só carne. E o casamento é para que vocês criem uma geração que seja consagrada ao Senhor. Comece a pensar nisso. Comece a fazer isso. Tire um tempo com sua esposa, com seu marido para assistir esse vídeo e conversem sobre isso. E anotem aonde é que nós estamos falhando. O que podemos fazer para melhorar. Faça esse exercício durante essa semana. Tem coisas que é difícil. Eu sei que tem casais que estão numa situação muito complicada. Mas vamos devagarzinho. Começa a mudar o pensamento, mudar a visão, que a transformação vem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.